O vídeo a seguir trata-se de um trabalho feito para o curso de Sistemas de Informação no Cefet, da matéria de Arquitetura de Computadores, e o nosso tema é Memórias do tipo cache. Funcionamento da memória cache. A memória cache é uma memória de alta velocidade, pois fica embutida no processador e as informações que são solicitadas trafegam com mais rapidez. Serve para armazenar dados frequentemente mais usados, evitando assim que seja necessário recorrer à memória RAM, que é muito mais lenta que a memória cache. É uma memória intermediária na execução do processador com a memória RAM, fazendo com que não tenha espera na informação. Ela é de suma importância, pois sem ela o processador pode ser seriamente comprometido. Atualmente, há caches em processadores, discos rígidos, sistemas, servidores, placa-mãe, clusters de banco de dados, entre outros. Quando o processador pede informação à memória cache e ela não possui, recorre à memória RAM, caminho mais longo e mais demorado. A memória RAM devolve a informação para a memória cache e lá fica armazenada. Quando o operador necessita novamente dessa informação, o processador pede a memória cache, onde a informação já foi armazenada, e rapidamente a devolve ao processador. Tamanho da memória cache. Para a implementação da memória cache, alguns aspectos são analisados em relação ao seu tamanho. Relação entre acerto e falha. Tempo de acesso à memória principal será mais lenta. O custo médio por bit da memória principal do cache L1 e L2. O tempo de acesso do cache L1 e L2. E a natureza do programa a ser executado no momento é inferior. Pouco tempo atrás, a memória cache do processador era em média de 256K. Atualmente está em 12 MB. E com isso, o custo também aumenta. O tamanho da memória cache varia de acordo com cada fabricante. Diferença de velocidade: CPU e MP. CPU, Unidade Central de Processamento. MP, Memória Principal. Uma das partes de maior problema e limitação de velocidade do processador que qualquer projetista de sistema de computação enfrenta é a diferença que tem entre os ciclos de tempo de CPU e os ciclos de memória principal. A memória principal, que no caso do nosso trabalho é MP, abreviado, transfere bits para a CPU em velocidades sempre inferiores às que a CPU pode receber e operar os dados. Sendo assim, causa, às vezes, lentidão e perda de desempenho central do processador. A CPU, no caso o processador, ele sempre tem que esperar os bits enviados pela memória principal. E isso é feito em cada período de tempo, que é chamado de tempo de espera, estado de espera, wait state. O número de estados de espera inseridos para que a transferência de dados se complete depende muito da relação entre a velocidade da CPU e da memória principal. Conceitos de localidade temporal e espacial. Vamos falar um pouco. A localidade temporal é o que diz a respeito ao intervalo de tempo em que o processador faz acesso à palavra na memória. Se um bloco foi acessado recentemente, há grandes probabilidades de que ele seja novamente acessado em breve, durante a execução de um programa, o famoso loop. A localidade espacial é o que diz a respeito à probabilidade que o processador tem ao acessar uma palavra. Em seguida, tentará acessar uma palavra na memória subjacente anteriormente acessada. Se uma palavra foi acessada recentemente, há grande probabilidade de que o próximo acesso à memória principal se dê em busca de palavras, blocos subjacentes, sendo assim fazendo ter muito mais velocidade de processamento, adiantando as tarefas, entre outras vantagens. E toda a função da memória cache nesse contexto é justamente servir de repositório das palavras ou blocos de informações mais comumente acessados pelo processador durante a execução de uma aplicação, diminuindo a quantidade de acesso à memória principal que é exterior ao processador, causando uma drástica diminuição no tempo de respostas, como citado anteriormente na explicação
da localidade espacial e temporal. Primeiro tipo de memória cache, cache L1. Uma pequena porção de memória estática presente dentro do processador. Em alguns tipos de processador, como o Pentium 2, o L1 é dividido em dois níveis, dados e instruções, que geralmente tem entre 16 KB e 128 KB. Segundo tipo de memória cache, cache L2. Possuindo o cache L1 um tamanho reduzido e não apresentando uma solução ideal, foi desenvolvido o cache L2, que contém muito mais memória que o cache L1. Ela é mais um caminho para que a informação requisitada não tenha que ser procurada na lenta memória principal. A memória cache L2 é sobretudo um dos elementos essenciais para um bom rendimento do processador, mesmo que esse tenha um clock baixo. Terceiro tipo de memória cache, cache L3. Terceiro nível de cache de memória, inicialmente usado pelo ADM K6-3 por apresentar o cache L2 integrado ao seu núcleo, utilizava o cache externo presente na placa-mãe como uma memória de cache adicional. Ainda é um tipo de cache raro devido à complexidade dos processadores atuais, com suas áreas chegando a milhões de transistores por micrômetros ou picômetros por área. O trabalho foi feito por 3 pessoas distintas e os áudios também, a fim de dividir bastante a tarefa e diversificar muito o conteúdo, por isso pode ter diferenças no vocabulário e na forma de se expressar. Obrigado